Que maravilha. Irmãos, estou muito feliz com Deus, porque Ele tem me abençoado poderosamente cada dia. Me abençoado não somente com coisas materiais, é lógico que nunca é só nesse sentido que eu quero dizer. Muito tem me abençoado Deus, me trazendo confiança nele. Porque nós sabemos que nós temos confiança em Deus quando nós confiamos diante de uma adversidade. Confiamos diante de uma situação que seja incerta. E nós temos que aprender a valorizar as incertezas, aprender a valorizar as dificuldades, aprender a valorizar as afrontas que virão sobre a nossa vida, para fazer delas uma prova da nossa intimidade com Deus. Quanto nós podemos nos entregar a Deus? Uma criança muito jovenzinha, muito pequenininha, ela confia plenamente no seu pai. A gente brinca, eu brinco com a Sara. Agora que ela está crescendo, ela está perdendo isso. Mas alguns anos atrás, quando a Sara era bem menorzinha, a gente brincava de eu virar ela de cabeça para baixo, de eu jogar ela pro ar, e ela não temia, porque ela estava confiante que eu ia segurá-la, que eu ia... E agora ela já está crescendo, quando eu ergo ela muito alto, ela já começa a ficar incomodada. E nós não podemos cair nesse erro de ficarmos grandes e não nos entregarmos totalmente a Deus. Nós temos que ser sempre como a Stephanie, sempre como as crianças, a Sara, todas as crianças. Nós temos que nos entregar incondicionalmente nos braços do Pai. E temos essa convicção. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tesouro. O bom tesouro do coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 6. Somente o versículo 45 nós vamos ler. Esse versículo que nós vamos ler, ele é, na verdade, parte de um grande discurso, parte de um grande ensinamento de Jesus, que nós não vamos abordá-lo ele na totalidade, mas somente esse versículo 45 vai nos trazer, eu creio, uma revelação maravilhosa da parte de Deus com relação aos nossos corações. Lucas 6, versículo 45 somente. Vamos ler todos em nome de Jesus. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração, fala a boca. Pode se sentar, meus irmãos. O corpo humano é templo e morada do Espírito de Deus. O nosso coração é uma arca, uma caixa, onde estão depositados os tesouros de Deus em nós. Jesus disse que onde estivesse o nosso tesouro, ali também estaria o nosso coração. Muitos têm entesourado no seu coração coisas passageiras, perecíveis, as riquezas. Valorizam mais as coisas do que as pessoas, mais o ter do que o ser. Outros ainda há que guardem tesouros como mágoas, rancores, maledicências e todo tipo de pecado, fruto das mentes desocupadas das coisas de Deus. O cristão regenerado deve extinguir esses tesouros maus e entesourar coisas eternas no seu coração. Nós temos na figura do tabernáculo o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E dentro do lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. Era uma caixa de ouro. E lá dentro dessa caixa, que representava a aliança que Deus tinha com Israel, havia as tábuas da lei, o bordão
de Arão que havia florescido e um pouco de maná. Tudo isso tinha uma significância grande para os judeus, a ponto deles se desvalorizarem como povo de Deus na ausência da arca. Eles criam que a presença da arca era efetivamente a presença de Deus. E na verdade era isso que ela simbolizava, mas não que Deus não estivesse presente na ausência da arca. Tanto é que quando a arca esteve em domínio dos filisteus, ela foi colocada no templo de Dagon e Deus estava em favor de Israel, porque Deus humilhou os filisteus, porque a estátua de Dagon amanheceu prostrada diante da arca de Deus. E mais, a palavra diz que aqueles homens que roubaram a arca de Deus foram acometidos de tumores. Na verdade, o texto diz que foram acometidos por hemorroidas. Então você imagina o desagrado, o quão vexatório e quão envergonhado ficaram aqueles soldados fortes, todos com hemorroidas, porque roubaram a arca de Deus. Hoje nós não temos uma arca, um objeto, um local específico de culto. Hoje o nosso corpo é templo. E a arca é o nosso coração. E é nela que deve estar os mandamentos, é nela que deve estar os tesouros. Há 4 tesouros eternos dados por Deus ao homem. 4 tesouros. O primeiro é o tesouro de Deus. Êxodo 20 fala do primeiro tesouro que Deus nos deu, que é o tesouro de Deus. Aqui começa assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Deus criou o homem para ter comunhão consigo, mas o pecado separou o homem de Deus. Ele, porém, fez alianças com o homem e deixou ordenanças e mandamentos para que o homem tivesse de volta a intimidade outrora perdida. Deus é o nosso primeiro tesouro. Deus tem que ser o centro das nossas vidas, meu irmão. Deus tem que ser o centro da nossa vontade. Nós estávamos separados dele pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, fossem elas conscientes ou inconscientes, voluntárias ou involuntárias, mas nós éramos perdidos e imperfeitos. E nós, através do mandamento de Deus, do desejo de Deus de se relacionar conosco, e isso ele expressou através dos seus mandamentos, que ele comunicou aos homens santos, para que hoje nós tivéssemos conhecimento da sua vontade. Então, através dessa atitude de Deus, nós ganhamos a salvação, a vida eterna, a regeneração. Nós não somos mais aquele ser corrompido e imperfeito. Nós estamos no processo de regeneração, de transformação do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas emoções. Por isso, tesouro do coração. E isso só se dá quando, em primeiro lugar, o centro do meu tesouro, o centro do meu coração é Deus. Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus. Mas amar a Deus como? Com todo o teu coração. Fala das emoções. Eu preciso estar
confiante no Senhor, as minhas emoções devem estar firmadas em Deus. No dia da minha angústia, do vale da sombra da morte, o meu coração não pode balançar. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu preciso racionalmente crer em Deus e confiar em Deus convictamente. De todas as tuas forças. Eu preciso aplicar as minhas forças, a minha capacidade, que é dada por Deus, para amá-lo acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. O segundo tesouro de Deus, o segundo tesouro que Deus deu ao homem, é o tesouro da família. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Na criação, antes que houvesse necessidade de culto ou de religião, na criação não havia necessidade de religião, porque o homem ainda não estava desligado. Então não havia ao que se religar. Então não havia necessidade de culto e nem de religião. Aquela intimidade era uma intimidade genuína, singular, que nós só vamos recobrar na vida eterna. Mas lá na criação, antes do culto, antes da religião, Deus criou o homem e deu a ele uma mulher idônea. Ali estava fundada a primeira instituição da terra. O segundo tesouro de Deus para o homem é o tesouro da família. A palavra de Deus está repleta de mandamentos referentes à família. Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do casal, do homem como líder da casa, da mulher como administradora e cooperadora do homem. Nós temos o dever de cuidar da nossa casa. Todos aqueles que intentam ser um despenseiro, um embaixador de Cristo, ele precisa cuidar da sua casa. 1 Timóteo 3:4 diz que se eu não posso cuidar da minha casa, como eu terei cuidado da casa de Deus? A Bíblia, ela é um livro diferencialista. Ela faz diferença entre o homem e a mulher. Não quer dizer que ela coloca o homem acima da mulher ou a mulher aos pés do homem. Não. Mas a Bíblia trata homem e mulher com diferentes funções, com diferentes prerrogativas, com diferentes pressupostos. Deus quer que o homem seja um protetor, como Cristo, que protege a igreja, que provê a igreja. Como Cristo que salva a igreja, o homem deve salvar a sua esposa, o homem deve salvar a sua família, deve prover a sua família, sustentá-la, abrigá-la. O homem deve perecer pelo bem da família. E a esposa, à semelhança da igreja diante de Cristo, deve reverenciar o marido. Agora, reverenciar o marido não significa tornar-se uma escrava. Sujeição não é desprazer. Sujeição deve ser prazerosa. Mas fica difícil para a mulher sujeitar-se prazerosamente se ela não tem um marido protetor. A mulher só vai se sujeitar ao marido protetor, porque ela confia que é melhor deixar
aquele marido protetor cuidar das coisas do que ela se enfadar disso. E ela se enfada em agradá-lo. Provérbios 31. Família é algo muito complexo, é algo para muitos sermões, é algo para muita conversa, é algo para se organizar trabalhos a respeito disso. Mas as famílias estão perecendo muito. As famílias estão sofrendo muito, porque as pessoas não querem ser a família descrita na Bíblia. Os homens não querem ser sacrificiais, não querem ser protetores, provedores, responsáveis. Não querem ser cabeças. Consequentemente, as suas mulheres não vão ter confiança o suficiente para reverenciá-lo e deixar as coisas nas suas mãos. O terceiro tesouro de Deus para o homem é o tesouro do trabalho. Salmo 128. Bênção sobre o lar dos que temem a Deus. É o epígrafe da minha Bíblia. Cântico dos degraus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Nós temos duas simbologias aqui. Sião representa segurança. O homem que teme a Deus, o homem que trabalha honestamente, ele tem segurança. E Jerusalém fala de paz. O homem que teme a Deus, o homem que trabalha honestamente, ele tem paz. As leis, meus irmãos, as leis só incomodam os malfeitores. A lei não é um incômodo para o homem de bem. Quem faz o bem não tem que temer a polícia. Quem faz o bem não tem que temer o juiz. Não tem que temer o promotor. Agora, quem anda, esses têm que temer. É a esses que a lei incomoda. A não ser que nós vivamos um país em que as leis sejam duvidosas. Mas a lei, pelo menos a lei de Deus, as ordenanças bíblicas, elas não incomodam o homem que está disposto a comer do suor do seu trabalho. O nosso terceiro tesouro, e é somente agora que aparecem valores materiais, é o trabalho. Sinônimo de dignidade. É ele que garante a sobrevivência do homem. Tanto do justo quanto do ímpio, todos dependem do trabalho para sobreviver. Porém, também Deus nos adverte quanto à procedência do nosso trabalho e dos nossos negócios. Deus adverte sobre regras, sobre condutas a respeito do nosso trabalho e dos nossos negócios. Está lá no Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujo os olhos o réprobo é desprezado, ou seja, o reprovável é desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, juros indevidos, nem recebe peitas, propina, contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então o trabalho, meu irmão, ele é a dignidade do homem. O homem ele pode ter uma casinha de pau a pique. Pode ter um burrinho manco. Mas se essa casinha de pau a pique e se esse burrinho manco saiu do suor do seu trabalho, do seu esforço, honesto,
sem ter defraudado ninguém. Então essa casinha de pau a pique e esse burro manco valem mais do que uma mansão e um carro de luxo de quem conseguiu isso, defraudando os outros, passando a perna, puxando o tapete, emprestando com juros indevidos. É muito complicado. Muitas vezes nós, cristãos, vivendo na sociedade moderna, nós nos deparamos com momentos em que nós precisamos escolher não pecar e também não nos beneficiar. Por exemplo, o crente não pode mexer com a agiotagem, nem ser agiota e nem fazer negócio com o agiota. Porque o agiota cobra uns juros que é indevido. Não estou dizendo de uma factoring, de um lugar que legalmente troque o seu cheque e cobre uns juros que é legalmente aceito para ti. Não, estou falando de agiotagem. O crente não pode fazer isso. O crente não pode comprar e não pagar. Mas isso ninguém pode. Muito menos comprar no nome de terceiro e não pagar. Quando ele faz isso, ele não compromete só o nome e a vida dele, a imagem dele. Ele compromete o nome, a imagem dele, o nome da igreja, a imagem da igreja, o nome de Cristo, a imagem de Cristo. O terceiro tesouro é o tesouro do trabalho. Nós precisamos ser honestos, precisamos ser íntegros, ser inteiros nos nossos trabalhos. Quarto e último tesouro é o tesouro da igreja. Só agora, igreja. Mateus 16. Mateus 16, até o 18. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O último tesouro deixado por Deus ao homem foi a igreja. Não que seja menos importante, mas a igreja tem o papel de consolidar todos os outros tesouros. Na verdade, todos os tesouros eu expus aqui da maneira com que eles aparecem na Escritura. Primeiro e antes do que tudo e todos, antes que houvesse dia, eu sou Deus. Depois a família, logo em seguida da criação. Depois o trabalho, porque o homem santo não trabalhava, mas a partir do momento que ele pecou, o trabalho passou a dignificar o seu bem, o seu sustento. Isso foi parte da sentença pela desobediência do Éden. E é só depois, 4.500 anos depois, que aparece a igreja. Então não tem como eu colocar, muitas pessoas podem ouvir um sermão desse e ver eu colocando a igreja em quarto lugar e achar um absurdo eu colocar a igreja depois do trabalho, pôr o trabalho à frente da igreja. É assim, foi assim que apareceu na Bíblia. É assim que Deus ensina e demonstra. Mas agora a igreja, não que ela seja menor, mas o papel da igreja é o de consolidar todos os outros tesouros. É preciso ter os 3 primeiros tesouros bem guardados para que haja sentido na igreja. Ou então a nossa religiosidade é vã. Se eu vou à igreja, me preocupo com a igreja, me preocupo com o culto, me preocupo com a minha religiosidade, mas eu não honro a Deus, eu não busco ser santo como Deus é santo. Se eu não protejo a minha família, não honro a minha família, e se eu não trabalho honestamente e dignamente, não sou um bom pagador, um bom negociante, um bom negociador, então o que eu estou fazendo na igreja? Estou me escondendo atrás da Bíblia? Estou me escondendo atrás da religião? Se os 3 primeiros tesouros não estão devidamente guardados nessa arca que é o meu coração, não faz sentido nenhum a igreja, porque ela se torna religiosidade. Também é sobre o tesouro da igreja que Deus nos deixou responsabilidade de manter e dirigir a obra de Deus. O Evangelho de Jesus ele precisa ser mantido
pela nossa responsabilidade. Nós só podemos ganhar alma pelo nosso empenho, pelo nosso empreendimento, dirigidos por Deus, é lógico. Mas eu digo assim, Deus não vai usar anjos, Deus não vai usar a mula de Balaão para evangelizar. Deus não vai enviar anjo para pagar a conta de água e luz da igreja para enviar missionários para a África. E nem uma corrente elétrica mágica do Espírito Santo vai iluminar isso aqui. E vai fazer isso aqui. Mas se isso está aqui para cumprir o propósito dele, que é consolidar os 3 primeiros tesouros, então eu devo aplicar o meu esforço, o meu empenho, para que Deus transforme a vida de outras pessoas. É para isso que serve a igreja. Eu vim para a igreja, fui transformado, estou sendo transformado diariamente, a minha família é transformada, é abençoada, o meu trabalho é abençoado, e eu quero que mais pessoas também sejam, quero que mais pessoas conheçam, mais pessoas participem dessa transformação, que é espiritual, é emocional, é familiar. Eu quero que as outras pessoas que ainda estão cegas participem disso, então eu preciso me empenhar. É por isso que Deus deixa mandamento para nós, como por exemplo, em 2 Coríntios 9, 7, de que o que semeia pouco, pouco colhe, o que semeia abundância, abundância colhe. E que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Porque é o meu coração que é a minha arca, é o meu coração que é onde está o meu tesouro. Se o meu tesouro está em Deus, na família, no trabalho, então eu contribuo pensando em edificar as pessoas diante de Deus, a família delas e o trabalho delas. Então não é demais, não é constrangedor contribuir. Em tudo isso, nós temos que destacar o final do discurso de Jesus lá em Lucas 6,45, onde ele diz: do que é abundante no coração, fala a boca. Parafraseando, para ficar mais fácil nós entendemos, é mais ou menos assim. A boca fala do que o coração está cheio. A influência das palavras. Jesus revela no texto de Lucas 6 que a boca sempre fala daquilo que estiver cheio o coração. Uma palavra certa muda toda a situação. Abra comigo aí para nós encerrarmos as leituras. Em Provérbios 15, nós vamos ler o 1 e o 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Então, meus irmãos, se eu tenho o bom tesouro do meu coração, Jesus disse que eu tiro coisas boas do meu bom tesouro. O homem bom, não que algum homem seja bom, mas aquele homem que foi transformado por Deus. Ele se torna bom pela graça, ele se torna bom pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que sim, ele é bom, habita nesse homem que era mau e imperfeito, e agora ele é bom pela graça. Ele é bom pela soberana vontade de Deus. Então esse bom homem, com um bom coração, tira coisas boas dele. E essas coisas são exprimidas pelas palavras desse bom homem. E aí a resposta branda no momento da discussão. Ou então ficar calado no momento da discussão. E as palavras que consolem aquele que está entristecido. A palavra que repreenda aquele que está fazendo o que desagrada a Deus. Mas é preciso haver mansidão. Eu não posso querer me impor, eu não posso querer empurrar a santidade para cima das pessoas, senão eu estou sendo rude, eu estou sendo duro. E a palavra de Deus diz que Jesus era manso. Jesus era manso. Com o sofrido, com o pecador, com o espiritualmente enfermo. Então Jesus era um
um bom médico. Ele tinha o bálsamo de Gileade. Ele tinha a palavra doce, que confortava o coração. Quando chegaram para Jairo e falaram, Jairo, não atormentes o mestre, sua filha morreu. Jesus olha para Jairo e talvez ele, não sei se isso era costume, isso tudo tem a ver com costume, com épocas, mas se fosse hoje talvez colocaria a mão no ombro de Jairo e dizia, Jairo, crê somente. E aquilo confortou Jairo. Quando Marta chega desesperada, não que ela estivesse culpando a Jesus, mas ela esperava mais de Jesus, ela disse, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não estaria morto agora. Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscitarei o seu irmão. Eu sei, Senhor, o Senhor ressuscitará naquele dia. Ela pensava na ressurreição dos mortos. Mas agora, eu quero ele agora. Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não vou ressuscitar o seu irmão no último dia. Eu vou ressuscitar ele agora. Jesus tinha a palavra. Mas Jesus é a fonte do bom. Jesus é a fonte da bondade. Jesus é o verdadeiro bom. Eu preciso dele habitando o meu coração, para que meu coração se torne um lugar de bons tesouros e minha boca fale de boas coisas. Os meus bons tesouros se exprimam em palavras. Devemos lançar palavras boas e abençoadoras sobre todos os nossos tesouros. Nossas palavras têm que ser boas e abençoadoras para com Deus, com a família e com o nosso trabalho, os nossos negócios. O vocabulário do homem evidencia em que estado está o seu coração. O homem abatido, por vezes, pode trazer consigo palavras de derrota. O irado, palavras de ódio. O indeciso, palavras de confusão. Mas o fiel trará sempre consigo a palavra de Deus. Nela não há contradições. Nós precisamos, irmãos, fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão a respeito do que nós estamos falando. Porque é isso que reflete como está o estado do nosso coração. E diante disso, não observando o que o outro está falando, é uma autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, diante disso, tomar as procedências adequadas. Passar a me tratar disso na palavra. Se eu não tenho proferido palavras de louvor a Deus, eu preciso pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Se eu não tenho proferido palavras que abençoam a minha família, que edificam a minha família, então eu preciso proteger a minha família. Eu preciso zelar pela minha família. Seja eu um homem provedor, cabeça, protetor, seja eu a mulher ajudadora, idônea, fidedigna ao meu esposo. Seja eu o pai, que é o exemplo, seja eu o filho que honra e que é obediente. Eu preciso ter palavras sinceras, honestas, objetivas, seguras nos meus negócios, no meu trabalho. E então, a igreja vai ser a igreja que Jesus diz a Pedro, cujas portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Amém, irmãos?